E hoje vamos falar sobre um tema que deve ser familiar a você, que é criados para servir. Repita comigo: criados para servir. Quem foi criado para servir? Quem? Muito bem. Eu, tem que ser a primeira pessoa do singular, eu, depois ele, depois nós, depois eles, depois vós. Mas alguns dizem não, eles, os pastores, os líderes de célula, os supervisores, os missionários, eles foram criados para servir. Outros até dizem, eles foram pagos, então eles é que tem que servir. Não, queridos, às vezes os voluntários trabalham tanto quanto os assalariados, e se bobear, às vezes trabalham mais. Sabe por quê? Porque existe um reino, não é verdade? Sim ou não? Existe um reino. Qual é o reino? O reino de Deus. Se existe um reino, temos um rei, correto? Quem é o rei? Então, se tem um reino, tem um rei, tem que ter os servos. Quem são os servos? Muito bem, nós somos os servos. Exatamente isso. Então, queridos, vamos orar mais uma vez. Vamos falar com Deus. Eu não sei qual a expectativa que o trouxe aqui. Eu não sei o que você espera de Deus. Eu não sei o que você traz no coração para depositar no altar de Deus. Eu não sei qual a expectativa que você deseja voltar suprida, mas Deus o sabe. E eu gostaria que você orasse comigo, que se você deseja que Deus fale com você, então diz: Senhor, fale comigo. Use o pastor do jeito dele, um modo errado de falar, subir para riba, descer para baixo, aquela coisa toda que, esse emaranhado de palavras que eu não entendo. Mas, Senhor, mesmo assim, me faça compreender. Senhor, usa ele. Senhor, fala comigo. Usa o texto, usa o tema. Senhor, usa a circunstância. Senhor, hoje eu quero te ouvir. Senhor, hoje eu preciso de uma palavra rema. Hoje eu preciso de uma palavra profética. Hoje eu quero, Senhor, eu preciso que o Espírito Santo vivifique a palavra do texto bíblico e vivifica que está e põe na boca do pastor, que atinge o meu coração, que acalma as tempestades que assolam a minha alma, que esclarece as dúvidas que muitas vezes permeia a minha mente. Uma palavra, Senhor, que eu vou ter certeza que o Senhor está presente aqui nesse lugar. Senhor meu, nosso texto é Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pode assentar, queridos. Pode tomar o seu assento. E assentando-se, fale para você mesmo: nada e nem ninguém vai me distrair agora. Nenhum espírito vai roubar a semente que o Senhor vai semear no meu coração. A minha mente está completamente protegida, tomada pelo Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Queridos, algumas considerações ao analisarmos, antes de falarmos sobre este tema, criados para servir. Queridos, existem algumas ideias erradas sobre servir. Isso porque uns pensam da seguinte maneira: eu vou todo domingo na igreja, eu dou meu dízimo, o que Deus mais quer mais de mim? Estou todo domingo lá, eu não falto um domingo, sabe, eu tenho minha cadeira cativa, eu sento no mesmo lugar, e ai de quem sentar na minha cadeira que eu mando levantar, porque é minha. Dou meu dízimo. Primeira expressão errada, meu, porque você não diz
eu dou os meus impostos, você paga os impostos para o governo, agora o governo tem a responsabilidade de devolver em serviços, saúde, educação, segurança e etc. Portanto, o imposto é do governo. Se você vai num restaurante, e a maioria dos restaurantes cobra 10% de comissão para o garçom, você não reclama porque está pagando os 10%, mas tem pessoas que reclamam porque dá o seu dízimo na igreja. Então, uns pensam assim, alguns vêm interessados nas benesses do reino, ou seja, eu vou lá para ver, eu vou lá para ser abençoado, eu estou no reino de Deus porque eu vi algumas promessas e eu preciso disso, eu preciso daquilo. É óbvio que o reino de Deus tem bênção, é óbvio que Deus sabe abençoar, mas a minha motivação, a sua motivação para servir a Deus não pode ser o toma lá da cá, não pode ser o que eu vou dar daqui, depende do que vem de lá, porque na verdade já veio de lá. Veio muito antes de você aceitar a Jesus, veio muito antes de você e eu merecer, veio o próprio Deus na figura, na pessoa de Jesus, já veio de lá. Na verdade nós já fomos beneficiados sem merecermos, Deus nos deu gratuitamente a salvação. É a salvação essa que você e eu poderíamos abrir mão, vender tudo que temos. Eu, coitado, eu como não tenho quase nada, eu ainda estaria, não sei o que eu iria fazer. Mas imagine você que tem posses, você podia vender tudo, você não conseguiria a salvação. Outros, por motivos egocêntricos, estou pensando em mim, o que eu vou ter, o que eu vou ganhar, então eu só penso em mim. As pessoas pensam em si e vive para si mesma. O Senhor não nos convida para servir, o Senhor não nos criou para servir dessa maneira. O Senhor nos criou para servir porque nós o amamos e porque Ele nos amou primeiro. No Novo Testamento existem algumas expressões descritivas para o termo servir ou para a palavra servo. A primeira palavra que aparece é oiketes, que dá aquela ideia do serviçal de casa, do mordomo, do empregado doméstico. Isso nos leva mais ou menos a ver uma cena do Brasil colonial na época da escravatura, e que tinha o senhor do engenho, e que na casa grande tinha os negros escravos que servia aos donos da casa, sem direito a folga, sem direito a salário, sem direito a nada, sem direito à liberdade, sem direito a falar. Então era o serviçal da casa, é a palavra oikete. A segunda palavra é oikonomos, que é nada mais, nada menos do que o mordomo, aquele que administra os bens e os negócios do seu Senhor. Na Bíblia nós somos muito familiarizados e informados sobre um personagem que essa palavra é descritiva na pessoa dele, que é justamente o eunuco da rainha Candace, quando o texto diz que Deus manda Filipe ao encontro daquele eunuco, e ele estava na carruagem. Então ele era um mordomo, ele era um oikonomos, um administrador, um servo que administrava os bens e as propriedades no caso dele, da sua senhora, as finanças. E a outra palavra é diáconos, que alguns têm uma impressão errônea ou entendimento errôneo do termo diáconos. Diáconos quer simplesmente dizer o servo assistente, aqueles que estão para servir, para assistir, que são assistentes do líder, do pastor, que estão ali para servir os filhos de Deus, para servir a mesa e outras coisas mais. Mas, queridos, a Bíblia é muito clara a respeito disto. Todo cristão é criado para servir, chamado, criado, salvo e capacitado para o ministério. Cada membro do corpo é um ministro.
Nós somos chamados, nós somos criados para servir, nós somos capacitados para isso. E você é um ministro na sua célula, você ministra na sua família, às vezes você ministra no seu trabalho. Existem 5 itens que mostram que você é único. Primeiro, a sua maneira de ser. Você é único na sua maneira de ser. Pode ter pessoas parecidas, às vezes tem pessoas que têm uma mania assim, outra acolá. Umas gostam de azul, outras gostam de preto, outras gostam de vermelho, outras gostam de dia de sol, gostam de tomar um solzinho na praia, outras não gostam. Uns gostam de um determinado prato, outros não gostam. Cada um tem a mania de ser. Você tem a sua maneira de ser. Isso nos faz lembrar um cântico que eu ainda alcancei quando eu cheguei aqui nessa igreja, que as chamadas civitianas cantavam, né? As nossas saudosas irmãs que não estão aqui, por isso que eu falo saudosa, que não está presente hoje aqui, a senhora Della Bona, a senhora Aquino e a senhora Mandelli, Aline Mandelli. Aquela música da Aline: você é especial, não existe nada igual, Deus criou você assim, diferente de mim. Mas é verdade, é diferente. Às vezes os irmãos são diferentes uns dos outros. Você é especial, Deus criou você de uma maneira única. Para Deus não existe ninguém igual a você, você é único, assim como é para o seu pai, para a sua mãe, e assim como é para o seu marido, assim como é para o seu namorado, assim como é, eu espero que seja para a sua esposa e para a sua namorada. Pode ter alguém, olha, eu confundo os 2 irmãos aqui, os gêmeos, Rogério e Rodrigo, mas as esposas não confundem de jeito nenhum, porque elas conhecem, eles são únicos, são gêmeos, são parecidos, mas elas sabem separá-los, os pais deles sabem separá-los, porque eles são únicos, na maneira de ser, podem ser parecidos, mas não são a mesma pessoa. Você é único em sua origem, a sua originalidade, você tem a sua originalidade, você não é a cópia fiel, você não é um robô que repete, faz as mesmas coisas porque vê os outros fazendo ou falando. Você pensa por você mesmo, você tem suas ideias, porque você é original, você não é a cópia, você não é um robô. Você é único na lista de dons espirituais. Existem dons, mas pastor, os dons não são o mesmo, mas manifestam de forma diferente. Às vezes eu posso ter o mesmo dom que você, ele vai manifestar, vai me usar numa área diferente, de uma forma diferente. Às vezes nós temos o dom da profecia, nós vamos profetizar de uma forma diferente, de uma palavra diferente, mesmo porque o profeta, ele não imita o outro, que não faz sentido. Alguém chega e diz assim: eis que o Senhor está me dizendo que esses recursos que a igreja está precisando, daqui até o dia 31, vai entrar muito mais. Glória a Deus. Aí chega outro e diz a mesma coisa, não faz sentido. Já foi profetizado isso. Então, por isso, os dons espirituais, você é único no desenvolvimento das suas habilidades. Você nasceu com habilidade própria. Talvez pessoas tenham habilidade semelhante à sua, mas o modo de execução é diferente. Você pode observar, por exemplo, quando fala em habilidades, nós temos que entender que existem pessoas que nascem com habilidade, é um dom, às vezes natural, e um dom também espiritual. Então nós temos que separar o que é natural, o que é espiritual. Por exemplo, existem dons que a pessoa é inata, a pessoa nasce com ela. Tem pessoas que têm o dom da música. Eu estava ouvindo no domingo passado, num programa televisivo aí, numa revista eletrônica, de um grande tenor brasileiro lá de Belém do Pará. Alguém que pensar que de Belém saia coisa boa, queridos, o cara não deixa nada a dever para Andrea Bocelli. Um excelente, o que é isso? Um dom, habilidades naturais. Ele nasceu com essa habilidade, ele apenas desenvolveu. Nós temos pessoas que existem habilidades, uns tocam guitarra, eu vejo aqui, me dá vontade. Aí eu me lembro dos festivais da Lollapalooza, que
Eu penso que ele vai quebrar a guitarra como Jimi Hendrix, mas graças a Deus que esse espírito não baixa nele. Mas é um dom de tocar, é uma habilidade que ele tem, que infelizmente eu não tenho. Se eu for tocar vai ser uma tragédia. O Brunão canta aqui muito melhor do que muitos puxadores de trio. Se eu for fazer o mesmo, o que vai acontecer é que talvez alguns por educação não saia, mas o que pode ocorrer é que ao término não tenha mais ninguém aqui, porque não é a minha habilidade. E experiências, você é único, as suas experiências com Deus é única, é sua, foi você que viveu, foi com você que Deus falou, foi com você que Deus compartilhou, foi você que Deus visitou, foi você que Deus respondeu, foi você que Deus acordou de noite. Olha, Deus tem uma especialidade de me acordar às vezes de madrugada. Ultimamente Ele não tem feito isso e às vezes me dá até saudade, mas algumas vezes Deus me acordava de madrugada. Eu digo, mas Senhor, tinha que ser de madrugada? Existiam algumas situações e Deus me acordava. Uma delas, houve uma briga das minhas sobrinhas, mais ou menos por volta de 11h30 da noite. Eu já estava deitado, que tinha que acordar às 6 horas para ir trabalhar, para pegar a condução e caminho do trabalho. Aí começaram aquela discussão, aí o pai, que não tinha sabedoria nenhuma, se vocês é valente, vou botar vocês para brigar e pronto. Eu repreendi lá no quartinho onde eu estava deitado, eu repreendi esse espírito. Queridos, quando foi 4 horas da manhã, Deus me acorda. Eu disse, olha, o diabo quer destruir essa família, e a janela de entrada é a inimizade entre as duas irmãs. Diz a elas que elas precisam se perdoarem para que eu possa agir. Aí no outro dia deu 7 horas, nada, deu pegar o carro e acharam estranho. Olha, o que está acontecendo, você está bom? Eu digo, estou esperando o chefe da casa acordar, que Deus me compartilhou algo que eu preciso falar com vocês. Aí quando acordaram eu falei, olha, aconteceu assim, ontem assim assado, e Deus me revelou isso e isso, e disse que é para acontecer isso e isso. Queridos, com dificuldade elas se perdoaram, mas graças a Deus nunca mais houve contenda, nunca mais houve briga, querer uma dar na cara da outra, chutar o pau da barca, nada disso. Então as experiências é sua, é intransferível, pode servir para motivar outros, mas a experiência que você viveu e vive com Deus é sua. Eu posso viver semelhante, mas não as mesmas experiências. Você pode servir a Deus das seguintes maneiras: primeiro, participando das atividades de sua igreja. Repito, você pode servir a Deus das seguintes maneiras: primeiro, participando das atividades de sua igreja. 1 Coríntios 5, 15, 58 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Queridos, não tem como dizer, eu não posso afirmar, nós não podemos afirmar que servimos a Deus se não nos envolvemos com nada na igreja. Que tipo de serviço é esse? Como é que eu sirvo a Deus se a minha igreja tem atividades e eu vai o de não, eu não? Eu vou dar uma de Moisés, Senhor, manda outro, manda Arão, mas eu não, Senhor, eu sou pesado de voz, Senhor, eu tenho isso, Senhor, manda outro. Queridos, servir a Deus começa nas atividades da sua igreja. É aqui na atividade da sua igreja que nós começamos a servir a Deus. Porque servir a Deus, queridos, não é só vir domingo e assistir um culto. Aliás, eu rejeito essa ideia de assistir culto, porque se alguém assiste o culto é Deus. Porque nós não estamos aqui num concerto sinfônico, num concerto, nem num concerto de rock as pessoas sentam-se pacificamente.
Concerto de rock é coisa agitada, é coisa para doido, é coisa para quem está bem agitado. Queridos, então eu não uso esse termo, porque o culto, nós prestamos um culto a Deus, nós oferecemos a Deus, nós realizamos um culto para Deus. Nós não viemos assistir o culto, nós viemos prestar o culto. E se alguém assiste o culto, esse alguém é Deus, porque é para Ele o culto. Nós o fazemos, nós o oferecemos a Ele. É uma forma de servir a Deus, mas é a mínima. Mas é no dia a dia e nas atividades da igreja. E olha aqui, eu me sinto à vontade de falar desse assunto nessa igreja, porque dos 80% que eu conheço aqui são pessoas envolvidas. Aliás, Deus não chama pessoas que não querem fazer nada. Deus chama as pessoas ocupadas, Deus chama as pessoas trabalhadoras, Deus chama as pessoas que vestem a camisa, Deus chama as pessoas que queiram suar, Deus chama as pessoas que queiram se gastar. Deus não chama as pessoas que acham que o reino de Deus é uma aposentadoria precoce. Essas Deus não escolhe. Por isso que Deus escolheu você, porque você não vê o reino de Deus como uma aposentadoria precoce, você não vê o reino de Deus como um ano sabático. Não, você vê o reino de Deus com a oportunidade de servir a Deus, e servir a Deus essencialmente precisa se envolver. Como é que eu vou servir a Deus se eu faço parte dessa igreja, eu não me envolvo com as atividades? Tem um face a face, isso é com Joe, entendeu? Eu vou ficar aqui na torcida, isso não é jogo de futebol. Nós temos que, qual é a minha parte? Vai ter reunião da célula hoje, o que eu posso fazer lá na minha célula? Às vezes o líder coloca lá no grupo, né? Quem vai trazer isso? Há casos que às vezes tem que dar uma forçadinha, tem que convocar. Queridos, isso não pode acontecer. Eu louvo a Deus pela minha célula, que nunca uma atividade, eu nunca ouvi, sempre ouvi um sim, uma prontidão. Sabe por quê? É consciência de servir a Deus. Nós estamos na célula para servir, e servir a Deus é servir nessas atividades. Se nós não servirmos nas pequenas atividades, como Deus vai nos colocar nas grandes? Então, participando das atividades de sua igreja. Quais as atividades que sua igreja tem? N atividades. Eu estou vendo aí, lançando programa, tem um Juventude, tem aí um Impacto Life, quer dizer, impactando vidas por meio de vidas. Deixa eu dar aqui impactando vidas por meio de vidas. Querido, você imagina quantas vidas já foram impactadas pelo trabalho de evangelização realizado desde que a igreja decidiu não mais aquartelar, desde que a igreja decidiu não mais lavar as mãos como Pilatos e deixar a cidade entregue às entidades malignas, satânicas, o destruidor, o tranca-rua, o Exu de 7 facadas. Ele vai ser 7 facadas no demônio lá no inferno, mas não em pessoas aqui. Quando a igreja decidiu colocar o seu bloco na rua e entendeu que o seu bloco é o bloco que sai, capeta, sai de baixo, porque está chegando aquele que sai vencendo e para vencer. Querido, sabe quantas vidas foram impactadas? Milhares de vidas. Mas pastor, eu não as vejo aqui. É provável que tenha alguém aqui, ou lá na sede, que é fruto desse trabalho. Mas eu lhes garanto que alguma igreja aqui em Tupã tem pessoas que foram impactadas pelo trabalho do Impacto Life, que antes não tinha esse nome, mas é continuidade. Joe apenas criativamente deu um nome muito bonito, certo? Mas aí, isso aí é com o pessoal, sabe? Eu me lembro de um ano que o Leandro fez uma música muito bonitinha, sabe? Uma marchinha de carnaval, mas era gostosa de ouvir. É alegria, alegria, Jesus é alegria, alguma coisa assim parecida. Tomara que ele não esteja aqui, senão ele diz, meu Deus do céu, tá? Jesus, me perdoe, viu, irmão, estraguei sua composição. Eu só lembro que foi excelente, foi uma criatividade divina. Deus, o Espírito Santo inspirou para isso. E nós íamos eu me lembro que dos lugares que eu fui com esses loucos, né?
A Bíblia diz que nós somos loucos por Cristo. Foi na frente do Gaspar, sabe? Alegria, alegria, mas foi mas era uma coisa muito gostosa. Qual atividade da sua igreja você está participando? Pastor, de nenhuma. Não, eu espero que isso. Eu não acredito que alguém me responderia isso. Porque se alguém está nessa igreja e não participa de nenhuma atividade, o que está fazendo no reino de Deus? O que está fazendo no reino de Deus? Qual é a utilidade para o Deus? Queridos, o que você fará com os talentos dados pelo Senhor? Vou repetir. O que você fará com os talentos dados pelo Senhor? Um conselho uma sugestão que eu lhe dou: desenvolva-os da melhor maneira possível para dar a sua contribuição, tornando assim o mundo um lugar melhor para todos. Desenvolva os seus dons. O Senhor lhe deu o dom, o Senhor lhe capacitou. Quando nós lembramos da parábola dos talentos, e o texto vai dizer que um foi dado 5, outro foi dado 2, outro foi dado 3, foi dado 1. E o que aconteceu com aquele que recebeu 1? Enterrou. Enterrou por quê? Porque era preguiçoso. A justificativa, as desculpas esfarrapadas, era preguiçoso. Em outras palavras, eu não quero trabalhar, eu não quero me envolver, eu vou enterrar, e quando voltar está aqui o 1. Eu não quero ter trabalho. Deus lhe capacitou com talentos. Desenvolva-os para que a vida de pessoas que convivem com você, a vida de pessoas que está ao seu redor, a vida de pessoas que está no seu raio de ação seja melhor. As pessoas desejam chegar para você, as pessoas desejam ouvir você, as pessoas buscam ouvir você, as pessoas vejam em você alguém diferente, as pessoas percebem que você tem uma palavra que ela está precisando. Desenvolva os dons, não enterre-os, não enterre o talento que o Senhor te deu. Se o seu talento é tocar, então esmere-se, escreva. Eu vejo anúncio aqui, Ministério de Música, vagas, inscrições abertas para o Ministério de Música. Eu vejo inscrições abertas para o Ministério de Multimídia, de outras coisas mais. Queridos, e onde tem mais vagas é justamente para líder de célula e para hospedeiro. Se você achar, não, o que eu posso fazer? Há vaga aberta, há um lugar para você. Na célula há um lugar para você. Na célula há a oportunidade de você desenvolver os seus dons. Porque na célula todo mundo tem condições, na célula você começa a desenvolver, é nas pequenas coisas que começa. As grandes obras não começam grandes, as grandes obras elas começam pequenas. Quando você vê um grande edifício, ele não começou grande, ele não começou lá de cima e desceu, ele começou de baixo, aos poucos ele foi subindo, e ele foi crescendo, e ele chegou. O edifício mais alto que você puder ver em Tupã, ele começou lá de baixo. Ele não era grande, ele não era alto quando ele começou. Talvez o maior mercado de Tupã, ele começou uma bodegazinha, uma bibocazinha, assim, diz a história de um mercado aqui, que eu não vou fazer aqui merchandising, que diz que começou com uma portinha aberta, tipo aquelas mercearias da moda antiga, aquele lugarzinho pequeno. E dizem que aos poucos foi comprando casa, foi aumentando, e hoje é um dos mercados mais procurados, mais visitados, que tem mais clientes de Tupã. Mas ele não começou grande. Talvez se ele tivesse começado grande, teria fechado. Ele começou pequeno, foi expandindo, foi ganhando clientes, foi melhorando as suas vendas.
A sua célula começou pequena, mas talvez a sua célula começou pequena, hoje é uma das maiores da igreja. Você sabe por quê? Porque você foi fiel quando ela era pequena, que você esmerou-se, você suou a camisa, você foi obediente. Essa igreja também era pequena. Era esse verbo está em que tempo? Eu não sei muito bem português. Era está em que tempo do verbo? Passado, muito bem. Era, mas graças a Deus ela foi crescendo e continua crescendo. É melhor começar pequeno e crescendo aos poucos que começar grande e diminuindo. Permita-me, queridos, quando você chegar no céu, Deus irá fazer duas perguntas. Quais, pastor? Como você encarou o chamado de Jesus para a sua vida? Jesus não me chamou, você não leu a Bíblia direito. O que você fez com o que Ele lhe deu? Jesus não me deu nada, você não está entendendo a Bíblia, você não está entendendo a voz do Espírito Santo, se a resposta for essa. Que resposta você dará para essas perguntas de Deus? O que você fez com o talento? O que você fez com o chamado, com a vocação? O que você fez com o dom? Porque, queridos, Deus tem planos para você, Deus tem planos para a igreja dele, que dure até a eternidade. O plano não é temporário, não é de médio e nem de curto prazo, o plano é a longuíssimo prazo. O plano de Deus começa aqui e não termina nunca. Ele sofre modificações, porque na eternidade nós vamos ter aqui evangelizar, a não ser que Deus nos mande para o inferno vai evangelizar capeta. Eu não acredito que Ele vai fazer isso, porque quem tiver que ser salvo já estará salvo. Lá será o lugar dos salvos, e para a glória de Deus você estará lá, mas para a glória maior de Deus você não estará lá sozinho nem sozinha, você levará muita gente. E quando João tem aquela visão, esses que eu vi são que vieram da grande tribulação, de povos, línguas e nações. Você vai dizer, aquela pessoa eu levei para Jesus, aquela pessoa, sabe? Alguém vai dizer, aquele nego careca que está pregando domingo à noite, dia 23 lá no Miriam, eu ganhei para Jesus. A cliente, não sei se ainda é vivo, da loja que eu trabalhei. Então você vai olhar e você vai ver muita gente que através da sua vida estarão lá naquele dia. Glória a Deus. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Ele pode dividir os dons, Ele pode distribuir os dons de maneira diferente, porque as pessoas são diferentes, as pessoas sabem lidar de uma maneira diferente, mas o Senhor é o mesmo. Glória a Deus. Eita poder. Não, queridos, é falta de equilíbrio mesmo. Glória a Deus. Queridos, em segundo lugar, você pode servir a Deus se envolvendo na obra missionária. Como, pastor? Eu não tenho um chamado missionário. Será que não? Será que eu que leio a Bíblia errado? Será que eu entendo a Bíblia errada? Ou será que você está dando aquela resposta de Jeremias: Senhor, eu não sei falar, eu sou no passo de uma criança? Ou será que você e eu vai dar a resposta a Deus de Isaías: eis-me aqui, envia-me, envia. Porque Ele está dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa. Senhor, eu estou à disposição. Queridos, a obra missionária é de Deus, e Deus a faz através da igreja. Eu diria que a obra missionária é uma via de mão dupla. Os missionários e a igreja missionária. Não existe missões sem a igreja, nem a igreja que não faz missões. Se a igreja não faz missões, ela está falhando na sua missão. E missionário que não tem uma igreja por trás,
ele não permanece, ele volta, porque ele precisa de suporte. E a Bíblia nos diz em Mateus 9, versículo 37 e 38, então disse a seus discípulos: na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai o Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ele está dando tempo para você começar ou continuar praticando o serviço do qual você foi encarregado. Aí você me pergunta, talvez você pergunte: de qual serviço eu fui ou eu estou encarregado? Queridos, existem 3 maneiras de se fazer missões, se envolver com missões. A primeira é indo, ou seja, eu me coloco à disposição, você coloca à disposição: Senhor, eu quero ser um missionário, Senhor, eu quero. E na verdade você sabia que talvez nem falando assim, você está sendo um missionário, talvez sem saber, sem usar a terminologia. Como? Porque às vezes a ideia que a pessoa tem de missionário é aquele que, além fronteira do estado, além fronteira do país, só é missionário. Aliás, eu me dei com esse dilema, não eu tinha esse dilema, eu lidei com esse problema na igreja que eu era membro. Eu tive um chamado, Deus me chamou, e eu fiz 2 cursos de missões, mas aí eu voltei em obediência ao meu pastor. Falei: pastor, estou aqui, o que posso servir na igreja? Aí me deu algumas coisas para fazer. Passaram-se alguns meses, e aí surgiu uma crise. A igreja estava querendo construir, e aí problemas financeiros, e às vezes o primeiro corte é do missionário, é da obra missionária. E aí surgiram algumas conversas de bastidores que chegaram ao meu ouvido, né? Porque Haroldo não é missionário, porque ele está aqui. Missionário é aquele que está lá no campo, missionário é aquele que está na África, missionário é aquele que está não sei aonde. Queridos, isso é um fato, mas não é único. Não é só missionário aquele que está em tal país. Você é um missionário na sua célula, você é um missionário na sua rua, você é um missionário no seu trabalho, você é um missionário no seu colégio. Fazer missões, basta você às vezes atravessar a rua. Então, indo, colocando à disposição de Deus, indo: Senhor, eis-me aqui, me envia. Então, a obra missionária do Senhor está aí. Tem as missões locais, tem as missões na cidade, tem as missões no estado, tem as missões no país e as internacionais. A qual delas Deus lhe chamou? Depende de qual delas Deus chamou. Agora a questão é: eu tenho obedecido? Mas Senhor, eu vou depois que acontecer isso, aquilo. Imagine uma pessoa solteira, não vou falar o nome não, senão é a maldade, né? O irmão está apaixonado, o irmão está fazendo planos, sabe? Então não vou usar ele como exemplo, né? Mas imagine que o cara está assim: olha, eu quero, mas eu quero casar primeiro. Senhor, deixa-me casar, que eu irei. A ideia é ter que é aceitável. Aí imagina, a pessoa vai e casa: Senhor, e agora? Senhor, eu preciso desfrutar mais um pouco desse tempo tão bom, dessa adaptação. Aí vai que um dos dois pensa: nós queremos ter um filho primeiro, Senhor. Ele está procrastinando, nasce a criança, e agora? Deixa nossos filhos crescer. Que ele sabe quando essa pessoa vai? Nunca. Porque às vezes o chamado é agora. Porque se você está namorando e ela é a mulher de Deus, Deus vai chamá-la também. Porque se você é casado, Deus não vai chamar o homem e deixar a mulher. Deus não faz uma loucura dessa. Deus vai vocacionar, Deus vai chamar os dois, e para algo que os dois podem fazer. Em segundo lugar, diz que se faz missões indo. Segundo, contribuindo. Talvez Deus não lhe chamou para ir, talvez não lhe chamou para ir para país nenhum, mas Deus lhe chamou para contribuir com aqueles que estão, com aqueles que irão, com aqueles que vão.
Você contribui dando a sua oferta missionária, você é um missionário contribuinte. Saiba que, como eu disse, eu repito, missões é uma via de mão dupla. Alguém vai e alguém tem que sustentar. Queridos, e algumas missões que não pertencem às denominações, os missionários, eles são voluntários, ou seja, eles são responsáveis pelo seu sustento. E aí depende de irmãos, individual e de igreja. Vamos imaginar uma situação: Deus chama alguém aqui para missões. Alguém chega assim: pastor Devani, olha, Deus me chamou para missões, eu quero fazer missões, me dá uma orientação. A igreja me envia, pastor. Ele vai dizer se sim ou não. Eu acredito que ele vai dizer que sim. Aí a igreja vai dizer: olha, irmão, nós vamos te enviar, você vai receber uma irmã, você vai receber um treinamento, a igreja vai poder te contribuir com X. Mas, queridos, confie. Queridos, quando eu cheguei na missão, eu tinha apenas, naquela época, era R$200. Eu pagava a missão 150. Quanto é que eu ficava? Só que eu disse à irmã que, como dizimista que eu sou, que tirasse o dízimo. Então eu recebia 180, pagava 50, ficava com 30 reais para passar o mês. Necessidades pessoais, que nós não vamos detalhá-las, né? Então imagine você que às vezes não tinha dinheiro para tomar um refrigerante. Aí eu falei: Senhor, o Senhor me chamou, meu Deus, meu tênis está ficando velho, meu Deus, meu tênis, se deixar aqui, ele vai sozinho para o centro da cidade e volta, porque já conhece o caminho, de tanto eu ir andando, e é capaz dele. Queridos, eu orei a Deus, falei do tênis, falei da necessidade. Aí, como o João Cumeiro vive pela fé, todo missionário vive pela fé, isso foi um dia na semana, segunda-feira era o dia oficial da folga, vai eu para o centro da cidade, caminhando, ainda bem que era perto. Aí, pela fé, um banco oficial de missionário, pelo menos do Jocum, é o Bradesco. Aí passei o cartão lá pela fé. Queridos, tinha entrado um dinheiro que eu não sei aonde depositar, eu não quis nem saber, foi Deus que colocou aqui. É meu, vou tirar logo, sabe? Queridos, foi o mês mais abençoado. Porque Deus faz isso. Deus começa às vezes apenas a sua igreja, mas Deus vai começar a tocar no coração de irmãos. Então se faz missões contribuindo. Se Deus tocar no seu coração, diz: Senhor, eu quero contribuir, eu vou ajudar sim, porque eu estou investindo na tua obra. Em terceiro, se faz missões não somente indo e contribuindo, faz também intercedendo. E aí me faz lembrar uma passagem com o rei Davi. Rei Davi vai para a batalha resgatar as mulheres e as crianças que foram sequestradas pelos amalequitas. Só que na estrada a bagagem estava pesando, os animais estavam lentos, pessoas estavam cansadas. Então ele teve aquela ideia de deixar alguns guardando a bagagem e foi resgatar. E quando ele voltou com os despojos, alguns disseram: mas não é justo dar àqueles que não foram. Ele disse assim: tal qual é a porção dos que foram, será aqueles que ficaram. Qual é a lição? Aqueles que vão e aqueles que seguram as cordas. E quem segura as cordas é o intercessor. Você sabe que uma das coisas que o missionário mais precisa no campo, a maior necessidade do missionário é de cobertura espiritual. Às vezes ela é mais importante do que a própria contribuição financeira. Sabe por quê? Porque a oração traz o dinheiro, a intercessão traz a cobertura de Deus, a intercessão traz a direção de Deus, a intercessão fortalece tudo isso. Então você faz missões indo, contribuindo, intercedendo. Não existe justificativa para não se envolver com missões. A única justificativa é: eu sou preguiçoso, eu não quero e pronto. É uma questão pessoal, o que graças a Deus acho que não é de ninguém que eu conheça aqui. Porque eu vejo pessoas engajadas, pelo menos as que eu tenho contato, as que eu vejo engajada. Eu vejo o pessoal criando mais coisas. Digo: esse povo é doido, o povo tem tanta ocupação, mas cria mais coisas. Mas é isso, é para a obra de Deus. Se nós fôssemos fiéis
com pequenas responsabilidades na terra, Ele nos dará maiores na eternidade. Você foi planejado para o louvor de Deus, isso é adoração. Foi formado para a família de Deus, isso é comunhão. Foi criado para se tornar como Cristo, isso é discipulado. Foi criado para servir, isso é ministério ou serviço. E esta é a quinta razão pela qual Deus criou você: servir a Deus. Aí o Salmo 100, versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele cabisbaixo, triste. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, é pesado de servir. Senhor, eu estou como pastor hoje, sinto dor nas costas. Senhor, é aquele dia que ele fez aquele movimento brusco, ele quase não ficava em pé, só pela tua graça ele ficou em pé. É isso que o Salmo 100, versículo 2 diz? Não, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a ele com cânticos. Ou seja, o Salmo está descrevendo que devemos sentir alegria por servir a Deus, que o servir a Deus deve ser motivo de alegria, de honra, de prazer, e não motivo de murmúrio, de reclamação. É isso que o Salmo está descrevendo. Mas por que isso não acontece com todo mundo? É o que deixa muitos cristãos relaxados na obra do Senhor. É o engano de que não tem nenhum compromisso com a igreja. Aquele ninguém não tem nenhum compromisso com a igreja. Queridos, olha, não é todos, mas existem pessoas que procuram a igreja bem grande, que só vai um dia, e que chega, ninguém vê, e sai, ninguém vê. Sabe por quê? Ela não quer se envolver com nada, ela não quer compromisso com nada. Então vou chegar lá, eu chego, o culto já começou, e assim que estiver terminando eu vou embora, porque é isso assim, eu não crio elo com ninguém, ninguém vai me cobrar nada, ninguém vai me perguntar se eu quero fazer nada, porque eu não quero fazer nada. Às vezes eu engano de que não tem nenhum compromisso. Temos compromisso sim. Nós somos alistados no exército ninguém é alistado para não fazer nada. É um compromisso de vida, é um compromisso de sangue, é um compromisso de nos dar, de nos doarmos, porque Ele se doou por nós, e Ele continua se doando, Ele continua nos dando o melhor, Ele que nos capacita, Ele que nos fortalece. Infelizmente, isso acontece porque as pessoas não se satisfazem mais em estar servindo ao Senhor, não põem mais em seus corações na obra, não oferecem de si em prol da causa e servem de qualquer maneira. Não se serve a Deus de qualquer maneira. Deus sempre nos dá o melhor. Deus não nos dá qualquer coisa. Deus não nos trata de qualquer jeito. Pelo contrário, Deus nos trata como filhos amados. Deus nos trata com preciosidade. Da mesma forma, nós devemos ter essa consciência de que devemos servir a Deus com todo o nosso esforço, com todo o nosso empenho. E terceiro e último, maneiras de servir a Deus. Você pode servir a Deus, eu posso servir a Deus, suprindo as necessidades das pessoas. Em Mateus 14, versículo 14 a 16, eu pulo algumas partes. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. O lugar é deserto, disse alguém, e a hora já está avançada, manda embora as multidões. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vós mesmo dai-lhes de comer. Queridos, Jesus nos mostra que é preciso que o servir a Deus está no pacote, envolve o servir, o suprir, o atender as pessoas nas suas necessidades. Queridos, e geralmente as pessoas têm uma dessas necessidades: física, emocional e espiritual. Nós temos que identificar qual é a necessidade de sentido e qual é a necessidade real da pessoa. Ou então nós podemos ter essa ideia do discípulo. Sabe o que ele está dizendo?
Senhor, manda embora, que nós não temos nada a ver com essa multidão, nós não temos nada a ver, manda embora, nós não queremos trabalho. Mas a ideia de Jesus foi: não, elas estão conosco, é nossa responsabilidade fazer alguma coisa por ela. Mas isso não quer dizer assistencialismo. Observa que nós vamos ver nos evangelhos duas narrativas de duas multiplicações dos pães. Havia uma necessidade naquele momento, aquele momento requeria aquilo. Então nós podemos e devemos suprir as necessidades das pessoas, mas não devemos alimentar o ego das pessoas se nós percebemos aquelas pessoas que se acomodam ou que ergue um muro de autopiedade. Ah, coitadinha de mim, olha como eu sofro, tenha pena de mim. Aquela pessoa que nunca quer andar com suas próprias pernas, aquela pessoa que quer ser sempre dependente, aquela pessoa que quer sempre encostar. Há momentos em que as pessoas estão fragilizadas, há momentos que elas precisam de alguém para ser suporte, alguém que encostar, mas chega um momento que ela precisa começar a caminhar com as próprias pernas. Há um momento que elas precisam desenvolver levar a sua vida adiante. Queridos, eu já conheço várias igrejas em vários lugares, e vou relatar um caso aqui que esclarece muito bem isso que eu estou falando. Teve um cidadão em que a igreja pegou, a vida estava destroçada, acabada. A igreja pegou essa pessoa, investiu no tratamento dela, investiu nela. Essa pessoa voltou do local de tratamento, deram uma casa à pessoa para morar, dava a cesta básica. Mas o que aconteceu com a pessoa? Se acostumou com isso, começou, está tudo bem aqui, eu tenho uma casa, eu tenho comida. Queridos, essas ajudas, esses suprimentos são necessários, mas a pessoa não pode se acomodar, se estacionar aí. Nós não podemos alimentar a preguiça de ninguém, nós devemos incentivar a socorrer nas necessidades, nos momentos de tribulação, nos momentos sombrios. Mas há um momento de que devemos incentivar: olha, dê seus pulos, caminhe, olha, cresça, caminhe, ande. Queridos, Jesus percebia essas necessidades das pessoas, e às vezes a questão é, quando nós deparamos com a necessidade das pessoas, qual é a minha atitude, qual é a sua atitude? Nós somos daquele tipo: deixa que alguém faz, fulano de tal vai fazer porque é da natureza de fulano, é da natureza de fulana, gosta de fazer isso, tem um coração misericordioso. Ou passamos para Deus, deixa na conta de Deus. Ou somos daquelas pessoas que nos esforçamos até ver a situação sendo resolvida. Qual é a nossa atitude? Nós percebemos nesse texto que para poder suprir a necessidade de alguém é preciso ter compaixão. A compaixão que nos impele a fazer alguma coisa, a compaixão que não nos faça agir com indiferença, a compaixão que nos leva a estender a mão, a compaixão que nos leva a querer ouvir a pessoa, a compaixão que nos leva a gastar tempo com a pessoa. Agora, a gente tem que detectar qual é a necessidade. Uma vez ligaram para mim, por volta de umas 10 horas da noite. Quem me ligou, acho que estava indo com a turma de oração para algum lugar aí. Disse: pastor, tem alguém em tal rua que está endemoniado, vai lá. A pessoa está endemoniada. Eu digo: bom, vou lá. Aí cheguei lá,
Dei boa noite, entrei na casa, eu fui chamado, aí me encaminharam a jovem. Eu orei com a jovem, eu conversei com a jovem, depois eu falei com a mãe da jovem: olha, pega a sua filha, leva para o UPA já. O problema dela não é demônio, o problema dela é físico, ela está com um problema gasto, leva ela com urgência. E todo mundo ficou esperando que eu fosse expulsar, sai capeta, mas não era o capeta, eu não ia fazer, a moça estava contorcendo de dores, aí levou, e graças a Deus foi medicado e voltou, boa, e no outro dia eu liguei, como fulano está bem, graças a Deus. Temos que identificar qual é a necessidade para saber resolver o problema. Tem algum capiroto? Tem, então manda o sujeito embora, sai daqui. O problema é emocional, encaminha um psicólogo, encaminha um psiquiatra. Aliás, queridos, eu sou da opinião que Deus deixou 3 profissionais para cuidar das 3 áreas das nossas vidas. O médico cuida da parte clínica, problema físico, clínico é com o médico, problemas emocionais é com o psicólogo e psiquiatra, problemas espirituais é conosco, é com os pastores, é com os líderes de ministério, é com o pessoal da intercessão. Mas às vezes tem aquelas ideias esdrúxulas de que crente não pode ter doença emocional, tem aquela ideia esdrúxula que crente não adoece a alma, ou então que está em capeta, não é capeta coisa nenhuma, tem que saber identificar o que é. Embora algumas vezes o sujeito usa o estado da pessoa para ficar soprando, para ficar induzindo a pessoas a algumas atitudes. Qual é a necessidade da pessoa? É emocional? Encaminha para o emocional, encaminha para a Tânia. É físico? Encaminha para algum doutor Marcelo, o que eu lembrei agora. É espiritual? Ou então pode trazer para a gente. Se é capeta, pode trazer para a gente, que é nossa área, é nossa praia. Não adianta você pegar o endemoniado e levar para o médico, que o médico vai ficar endemoniado também, se brincar. Não adianta levar para um psicólogo, a não ser que seja um psicólogo cristão, que tenha vivência no mundo espiritual, que tenha discernimento espiritual. Então nós temos que ter esse discernimento. Portanto, queridos, nós somos criados para servir, e servir a Deus nas atividades da sua igreja, servir a Deus na obra, se envolvendo com a obra missionária, servir a Deus suprindo as necessidades das pessoas. Nós somos chamados para servir a Deus com o nosso talento, com a nossa disponibilidade, com os nossos bens e com todo o nosso empenho. Servir a Deus é também servir ao próximo. Servir a Deus é socorrer a necessidade de outros. Nós não podemos servir a Deus e ignorarmos a necessidade do irmão. Eu e aquela mulher bonita que está sentada aqui à minha direita, nós estávamos num trabalho de evangelização numa favela de Aracaju. Chegamos na casa de uma senhora, ela estava deitada no chão, literalmente no chão, porque lá a casa era aquelas terrão batido, né? Não sei se você conhece esses barracos. Se você nunca entrou, sabe, não tinha cimento, não tinha piso, e a senhora estava no chão, e começou a conversar conosco deitada. Isso nos intrigou. Ela disse: olha, me perdoe por estar assim, por não levantar. Tem 3 dias que eu não como. 3 dias. Eu falei: Iraci, e agora? Quanto é que você tem? Eu digo: eu tenho 2 contos. 2 contos. E você? É isso. Olha, mulher geralmente quando sai assim, dificilmente leva dinheiro, né? A não ser que já vai programada. Eu falei: faz o seguinte, você fica aqui conversando com ela, eu vou ver com os outros colegas que estão espalhados por aí, e vamos fazer uma colheita. Aí eu cheguei: fulano, você tem quanto aí? Me dê aqui para quê? Não interessa, me dê, depois eu digo para que é. Você tem quanto? Fui na padaria, comprei algumas coisas, fui na missão, trouxe uma garrafa de café. Gente, eu acho que foi a melhor refeição da mulher nos últimos 4 dias.
E fomos embora e convidamos ela para o culto de noite, se ela pudesse ir. Essa mulher estava de noite no culto, uma das mais entusiasmadas, feliz da vida. Queridos, se nós tivéssemos chegado lá e aplicado o nosso programa de evangelização, nosso método infalível, os 5 planos: você é pecador, Deus ama você, Jesus morreu por você, e você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno, não ia resolver o problema da mulher. Primeiro que ela não estava em condições de lucidez mental para reter nada disso. O que ela precisava era de comida. Às vezes o evangelho você prega dando comida para alguém que está com fome. Às vezes o evangelho você prega levando um remédio e dando para alguém que está com a dor de cabeças lá, de quem não tem dinheiro para comprar. É o evangelho mais eficiente que você prega. Alguém teve a ideia: Jesus manda embora. Jesus: não vou mandar embora. Qual é a nossa atitude? Qual é a sua atitude? Você não pode dizer que está servindo a Deus se não se envolver com alguma atividade na sua igreja, ou se não se importar com a necessidade de outros. Reveja mesmo, faça uma análise. Qual é a minha motivação? Eu realmente sirvo a Deus? Eu tenho dado o meu melhor para Deus? Eu tenho me envolvido? Ou eu simplesmente estou vendo os outros correndo e eu aqui parado assistindo de camarote? Você não foi chamado para isso, você não foi chamada para isso, você não foi criado para isso. Você foi criado para servir a Deus, e servir a Deus é essencialmente servir ao seu reino. Que Deus nos abençoe, que Deus realmente possa cada vez mais fazer de você o servo ou a serva que você tem sido. E se você ainda por acaso não se envolveu, ainda há tempo, se envolva agora. Procure um líder de célula, procure um líder. Olha, eu quero, o que eu posso fazer na célula? Eu quero estar se você não está engajado ainda na célula, e se você está, e todas as vezes que passa as atividades, você vai deixando, vou deixar que alguém pegue, e você está sempre ficando, seja a primeira pessoa a dizer: eu faço isso. Não espere que ninguém mais queira e que você seja impelido a fazer isso. Voluntarie, ofereça-se. Eu gostaria de orar com você e por você. Eu não sei como está o seu servir a Deus, eu não sei qual é a visão que você tem de como você foi criado, como é que você tem servido e como você pode servir melhor a Deus. Mas eu quero orar, eu quero pedir à igreja que fique em pé, sabe? E se o Espírito Santo tocou no seu coração, eu quero que você ore comigo. Se Deus lembrou você de alguma coisa, olha, não faça como um homem chamado C.T. Studd. Ele, depois de muito tempo no campo missionário, que ele voltou, ele estava doente, se tratando na Inglaterra, e naquela noite ele foi numa reunião para falar sobre missões, e o missionário estava falando de lugares na África que nunca visitado, nunca penetrado pelo Evangelho. Aí ele disse: Senhor, por que ninguém vai? O Senhor disse: por que você não vai? Ele disse: Senhor, eu não posso, eu sou doente. O Senhor disse: por acaso eu não posso te curar? Ah, Senhor, mas o governo não vai me patrocinar. O Senhor disse: por acaso eu não posso te sustentar? Aí ele chega à seguinte conclusão: desenganado pelos médicos, abandonado pela missão, que poderia eu fazer se não ouvir o chamado do meu Senhor? E naquela noite ele se alistou. Ele foi para o coração da África, por lugares nunca penetrados, e se tornou um dos maiores missionários na África. Dizem que quando ele morreu, o seu corpo foi mandado para a Inglaterra,
mas o seu coração foi enterrado lá no Congo africano. Se você quer se gastar, se você entende que quer servir a Deus mais do que você tem servido, se você quer dar mais de si, se você, Senhor, renova o meu chamado, Senhor, me dê uma motivação nova, fale com Deus, fale com Deus.